Boa noite a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui, né, junto com essa mesa maravilhosa. Depois de ouvir, né, Indianari, a gente fala assim, bom, então, acho que eu não preciso falar mais nada, deixa eu ir embora, né, porque a gente já ouviu muito e, para mim, toda vez que estou numa mesa, assistindo, ouvindo, vendo, Indianari sempre me faz ficar assim, né, embasbacado. Gente, o que essa mulher vai fazer hoje? Ela vai sempre quebrar outras coisas da minha cabeça e fazer-me pensar e melhorar cada vez mais. E, assim, quando a gente pensa na questão do direito e dos direitos, a gente está falando sobre populações que são consideradas, né, e observadas como sobreviventes. Pessoas trans e travestis e pessoas intersexos. Num país como o Brasil, no seu número hoje de 209 milhões de habitantes, a gente ainda não sabe o número de pessoas transexuais presentes no Brasil. E a gente também não sabe o número de pessoas intersexos no Brasil. E, para mim, é uma questão de ordem e de necessidade a gente ter um número, a gente ter uma ideia de quantas pessoas intersexos temos no Brasil, quantas pessoas transexuais a gente tem no Brasil, que quando a gente fala de direitos, para acessar direitos, muito se fala da questão, mas quem é a maioria e quem é a minoria? Né? Vocês querem números? Então, a gente precisa lutar para que nós sejamos contemplados no censo, que as pessoas transexuais estejam presentes no censo do 2020 e que a subnotificação da intersexualidade possa ser vencida, para que pessoas intersexos também tenham... A gente tem uma ideia de quantas pessoas intersexos tem no Brasil. E aí, falando de números, 1,7% da população mundial é intersexo. Né? Nós estamos hoje chegando a 9 bilhões de pessoas no mundo. Fazendo a conta aqui, 2% dessa população, 1,8 bilhões de pessoas são intersexo no mundo. É um número muito alto, 8 bilhões. E aí a gente precisa pensar, eu acho que é 1,8 bilhões mesmo, que é 2% acho que é isso, se as minhas contas não estão erradas. E a gente precisa pensar o quanto essas pessoas intersexos têm acesso a direitos no mundo. Desses 1,8 bilhões que estão no mundo, os 200 países reconhecidos pela ONU, só um país tem a proibição total à cirurgia de mutilação intersexo, que é Malta. É um país pequeno, na bola ali do pé da Itália, e que faz com que a gente pense o quanto que as pessoas intersexo não têm visibilidade, não têm voz e não têm espaço para buscar e legitimar que a cirurgia de mutilação genital possa ser proibida no mundo. Porque o que acontece a questão intersexo está relacionada às variações hormonais, né, gonadais, falando mais num português mais básico, seria testículos, ovários, falar do estrogênio, da testosterona, falar do cromossomos X, Y e XX. E aí, quando você olha e começa a avaliar e ver variações, pelo menos 40 variações são variações intersexo. E essas variações fazem com que pessoas sejam aos seus
pequenos tempos, né, de infância, ali, entre 1 a 18 meses, mutiladas no nascimento. Porque o seu genital não corresponde ao que se entende como masculino ou feminino. E aí a gente fala da questão da discussão do direito como aquele que faz com que essas pessoas não tenham acesso ao mundo com os corpos que elas têm, com os genitais conforme eles se entendem e são vistos no mundo. Esses genitais tidos como ambíguos são vistos como genitais não pertencentes ao mundo, que não dá, diante do direito, a Lei 6.015 de 1973, aquela lei que vai falar sobre o registro público, utilizado para dizer qual é a declaração que vai te trazer ao mundo, no sentido de você ter direitos. A primeira coisa que ela declara é que a declaração tem que ter o sexo como a primeira base. E aí, quando você tem lá um genital que não dá para definir no título, no que a medicina entende como masculino ou como feminino, essa pessoa vai ter que ser colocada nesse lugar. E sempre sem o consentimento dessa pessoa. Porque a ideia dentro do espaço médico é que até os 18 meses essa cirurgia precisa ser realizada para que ela possa adentrar ao mundo social sem danos. E aí os danos que a gente pode colocar entre aspas. Porque a cirurgia que é realizada sem consentimento, mas muitas vezes o apoio e o suporte dos pais, faz com que essa pessoa adentre ao mundo sem ter a formação da identidade de gênero. E a identidade de gênero é um instrumento que vai dar às pessoas trans e intersexo o seu entendimento de como elas são e como elas devem se entender no mundo. E sem a identidade de gênero formada, essas pessoas intersexos são mutiladas e elas não têm como acessar o mundo social se não for pela cirurgia. E a gente, quando fala de gênero, raça e classe, a gente precisa falar que o acesso a esse mundo sempre se dá primeiramente pelo feminino. Porque dentro do ambiente médico, você tem um ditado que diz que é mais fácil abrir um buraco do que levantar um poste. Vai olhar para as pessoas intersexos sempre por olhar para o feminino. Lembrando que a questão do feminino sempre vai ser aquele que é submisso, aquele que é colocado para obediência, para o cuidado. E esse acesso é colocado nesse sentido sem a percepção do indivíduo de qual é a sua verdadeira identidade de gênero, o que ele quer, o que ele se entende, como ele se entende, como ela se entende. E aí você pergunta, qual é a nossa maior luta hoje? É para que a lei de registros públicos do Brasil seja modificada, para que pessoas intersexos possam. Porque a lei diz o seguinte: para o registro de pessoas que nascem, eles devem ser feitos entre 15 dias, se você mora próximo de um cartório de um grande centro, ou 3 meses, se você estiver distante de um cartório do grande centro. E aí você vai pensar, esse tempo não é um tempo que você vai dar para uma criança, por exemplo, decidir sobre o seu próprio corpo. Até porque a própria medicina, quando advoga que, não, vamos respeitar o corpo dessa criança e vamos esperar para que essa criança tenha voz, ela possa falar sobre si, ela possa entender sobre si, e aí ela dizer,
em qual gênero ela quer permanecer ou estar. E aí, a medicina, em alguns artigos, você vê registrado: vamos respeitar a fala. Mas aí se coloca a ideia de que a criança ela é incapaz. E aí, no sentido de capacidade, é sobre o viés da dependência dos pais. Ou seja, ela não tem consciência, não tem autonomia para decidir sobre o seu próprio corpo, e sim seus pais. Então, muitas vezes, essa decisão da operação para uma pessoa intersexo vai ser discutida com os seus pais. E os pais vão, em acordo com os médicos, dizer qual é o melhor para a criança. Mas aí eu faço a pergunta: quem é que pode decidir sobre o meu corpo, se não eu mesmo? Porque meu pai e minha mãe não vão poder viver no meu corpo. Meu pai e minha mãe não vão poder ter a ideia de qual é a minha orientação sexual. Não vão ter a mínima ideia de como é o meu estado no mundo. Então, olhar para a criança, como o ECA olha, e dar esse suporte ao poder médico para dizer: olha, o corpo da criança, na realidade, está subjugado aos pais, vai dizer que o futuro dessa criança não é dela. O futuro dessa criança é do pai e da mãe. E a minha pergunta, que eu tenho feito com vários advogados que eu tenho conversado, é: qual é a necessidade de entender que, quando uma criança, seja ela uma criança trans, porque a gente precisa falar da questão da infância trans, que não é discutida no espaço brasileiro. A gente não discute, e há necessidade. E você percebe, quanto mais se faz pesquisa, se percebe que muito mais cedo, a partir dos 3, 4 anos, dizem que a criança já tem a sua identidade de gênero definida. Por que será que continua o sistema de direito no Brasil a olhar a criança como incapaz para decidir sobre o seu próprio corpo? Eu tenho me perguntado isso, porque olhando o tanto de pessoas intersexos que eu ouço falar, as histórias são sempre colocadas diante do poder médico como aquele que vai legislar sobre o corpo e, ao mesmo tempo, vai invisibilizar aquele corpo. Porque depois que você faz a cirurgia que dá um sexo à criança, essa criança vai andar pela vida sem saber que a cirurgia foi feita. Essa criança vai caminhar pela vida com o segredo e o silêncio sendo seus companheiros. E aí a grande questão que se coloca é o acesso à sua própria história médica. Eu queria perguntar a vocês aqui, quem foi a pessoa que teve o acesso aos seus registros médicos nos hospitais em que esteve? Você foi lá e pediu o seu prontuário para saber o que os médicos falaram a seu respeito? Não pensei isso. Isso é direito nosso. A própria lei nos dá esse direito. Mas qual é o momento que você vai lá para pegar esse prontuário? Para saber o que foi feito? No meu caso, eu só descobri porque uma carta chegou às minhas mãos. Essa carta dizia que eu tinha uma síndrome ligada à questão intersexo e que me fez perceber a necessidade de eu tomar posse daquilo que era meu, que era o meu prontuário médico. E quantas pessoas intersexos não sabem da sua história e vão morrer sem saber, porque o poder médico é tão forte que faz com que os pais tomem para si a ideia de que, sim,
é possível ensinar um gênero a uma criança, porque é isso que está entranhado no poder médico, essa ideia de que você pode operar até os 18 meses e ensinar essa criança como que ela vai ser. Simular para que ela possa ser feminina ou masculina, da forma como mais excedente a sociedade nos faz, que é levar a espaços que nos entendam o que é ser homem e o que é ser mulher. Muitas vezes, esse espaço, por exemplo, para mim, foi a escola, que foi esse espaço que me mostrou o quanto que o masculino e o feminino estão dados, mas muito mais do que escola. O espaço da vida, que não é a privada, mas é a vida gerada pelo capitalismo, que é a necessidade de você comer, beber, mas se vestir. É um outro espaço, porque se não fosse pelas roupas, e a definição, quando você ouve a ministra falando que mulheres devem vestir rosa e meninos devem vestir azul, você está demarcando que o gênero está atrelado a uma forma de se vestir. Além disso, meninos precisam brincar de bola e meninas precisam de brincar de casinha. Todo esse espaço registrado para um gênero demarca problemas muito sérios diante de pessoas LGBTIs. Para se entender no mundo, a sociedade cis-heteronormativa faz com que você tenha que entender que você só é o que você é se você se adequar ao que a sociedade deseja que você seja. Ou seja, um menino brincar de boneca ou uma menina brincar de futebol pode ser uma coisa espantosa, porque você deveria fazer o que lhe foi ensinado. E aí eu tenho algumas questões hoje, olhando para a questão da intersexualidade, que é, a gente vê o quanto que as pessoas transexuais e travestis no Brasil têm lutado desde a década de 80 para ter os seus direitos garantidos hoje. Indianária é um exemplo vivo aqui presente. Embora esteja super inteira. Sim, ainda bem. E a gente sabe o quanto que Indianária lutou e luta pelo direito das pessoas transexuais, travestis, sejam assegurados. No Rio de Janeiro, esse espaço e esse Estado transfóbico. Esse Estado que tem um governo que nitidamente quer nos matar. E aí, não só quer matar pessoas transexuais, travestis, mas também quer matar, em primeiro lugar, homens e mulheres negras, quer matar os pobres, porque esse Estado não nos olha como deveria, como todos tendo o direito de acessar e viver em liberdade. E aí a pergunta que eu faço a vocês é: a liberdade de ser será contemplada as pessoas intersexo quando? Porque se elas têm a trilha do segredo e do silêncio que acompanha as suas vidas, qual é o momento que o poder médico vai permitir que essas pessoas se enxerguem como elas são? E possam se reconstruir. Eu tive essa oportunidade por um acaso do destino. Mas, olha, eu pergunto, quantas pessoas intersexo podem ter passado pela vida sem saber de nada do que lhes aconteceu? E qual que é a nossa luta? É para que a Lei 6.015 de 73 seja modificada para que pessoas intersexos possam ter o seu registro garantido. E aí, pensando junto com pessoas transexuais, travestis, a necessidade de pensar formas de registro. Eu penso na questão do X ou nada, na hora que nasce. E
depois a pessoa mesmo pode ir lá no cartório e declarar como se entende, como se vê, mas que isso não seja uma obstrução, para que essa pessoa esteja com o seu corpo e a sua história entendida no mundo e acessando no mundo. Mas mais do que isso, a cirurgia de mutilação genital é a nossa primeira luta para que essa cirurgia não aconteça no Brasil. Porque ela acontece no Brasil e no mundo todos os dias. E qual é o médico ou a médica que se nega a fazer isso? Pensando que nós estamos diante de uma sociedade cis-heteronormativa que pensa que o genital é a coisa mais importante do mundo. Vivemos numa sociedade falocêntrica, onde o poder do falo oprime mulheres e LGBTIs. Mas esse falo que oprime e essa pepeca que está por aí, ela precisa ser pensada no sentido de que o meu genital é meu e você não tem conta e nem cuidado desse genital. Não é da sua conta esse genital. Esse genital é meu. E eu posso usar e fazer com ele o que eu quiser. Então, por favor, não me mutile. Por favor, me deixe entender como eu sou, para assumir o meu espaço na sociedade como eu desejo ser. E aí, eu vou fechar com uma coisa que eu tenho pensado no meu trabalho de pesquisa, que é, vocês que estão aqui, que não são intersexo, são pessoas endossexos. E as pessoas endossexos precisam estar ao lado das pessoas intersexo. Na luta para que a visibilidade da intersexualidade seja possível. Porque, junto com pessoas trans, somos as pessoas mais invisíveis que existem. Quantas vezes vocês ouviram uma pessoa intersexual, intersexo, falar? É a primeira. Que esteve ao seu lado, que esteve no ambiente da sua família. Eu posso contar nos dedos quantas pessoas intersexo eu conheço, muito por causa do movimento intersexo em que eu estou inserido. Mas no meu cotidiano, essas pessoas não estavam inseridas. E aí, fechando. Nós éramos conhecidos e conhecidas pelo nome de hermafroditas, dando a ideia de que esses corpos sexualizados seriam corpos que tivessem duas funcionalidades no mesmo corpo, dois genitais no mesmo corpo funcionais. Pessoas intersexos, essa palavra foi que espalhou o conhecimento sobre a intersexualidade no mundo. Mas nós não somos hermafroditas. E aí, eu queria lembrar a vocês que quando a gente fala de transexualidade, nós falamos da questão da bissexualidade, que é invisível, nós falamos da necessidade de falar sobre as mulheres lésbicas, nós precisamos também falar sobre a intersexofobia cometida por essa sociedade. Quando olha um genital intersexo e diz que porque ele não está da forma como deveria estar, ele não pode habitar o mundo visível. Eu gostaria muito de um dia ouvir o que eu não ouvi. Sabe qual? O que eu ouvi e eu não gostaria de ouvir, para fechar. Um médico, conversando com um médico, e falando sobre a questão da intersexualidade, da necessidade de a gente ter aliados da causa intersexo, pessoas que estejam lá no poder médico, que possam estar olhando para as pessoas intersexo sem esse olhar de normalização, porque esse é o processo chamado para pessoas intersexo, processo normalizador.
Ele chegou para mim e disse a seguinte frase: essa criança intersexo vai acessar o maternal. Essa criança intersexo vai acessar a creche. Como é que a tia que dá aula, que vai trocar, que vai cuidar desse bebê, vai olhar para aquele bebê? O espanto que ela vai ter ao ver um genital que não é um genital como ela deveria ver. A minha existência não é para agradar a sociedade. A minha existência é pela única existência que existe. Eu ser e ter a liberdade de ser como eu sou, sem ter o meu corpo mutilado, operado, trabalhado para que a sociedade seja agradada. Eu não sirvo para agradar essa sociedade. Eu não devo servir para isso. As pessoas intersexos e transexuais que estão aqui presentes não servem e não são para agradar a sociedade. Nós somos para viver como nós somos e como somos. Acabou. Porque, se for assim, a nossa existência e a nossa liberdade de ser será sempre cerceada. Sempre em favor do outro. Não. É em favor de mim mesmo. E de outros como eu. Lembrando aqui, a intersexualidade no Brasil começa a ter alguma visibilidade desde 2015. E a gente está na luta para que as pessoas intersexos não sejam operadas nesse Brasil. E por isso eu digo, não à cirurgia de mutilação genital intersexo, não à intersexofobia no Brasil. Muito obrigado.